As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvinte internauta do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. O nosso compromisso agora é com você. Já ao meu lado, o professor Tiago Albuquerque. A primeira mensagem vem da região metropolitana do Cariri. O Cícero Janailson fala o seguinte, professor Tiago: trabalho como motorista em uma empresa de ônibus e contribuo sobre um valor de R$ 2.657 por mês. Tive uma trombose e outros problemas, por isso estou afastado há 5 meses do trabalho. Fiz uma perícia virtual e depois de 100 dias comecei a receber R$ 1.045. Devo receber mais? Primeiro, professor Tiago, ele tinha uma remuneração de R$ 2.657 e vai para a perícia e passa a receber apenas R$ 1.045. Como explicar essa mudança, professor Tiago? Olá, Luzenor, olá, nossos amigos ouvintes do Alerta Geral. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês essa semana, cumprindo o nosso dever cívico de informar a toda a população sobre os direitos previdenciários de vocês. Cícero, é o seguinte: o salário de benefício é um valor calculado baseado na sua média das contribuições a partir de julho de 94 até o dia que você pediu o benefício. Só que, além disso, sobre essa média, é aplicada uma alíquota sobre o valor de cada benefício. No caso do auxílio-doença, é de 91%. Mas essa perícia virtual que você falou, ela é oriunda de uma lei que nasceu há pouco tempo, que é a Lei 13.982. Essa lei, ela diz que não está tendo perícia médica presencial no INSS, então o INSS está antecipando o valor do auxílio-doença, só que essa antecipação é apenas no valor de um salário mínimo. Então, por mais que fosse a sua média superior a um salário mínimo, ele só vai antecipar agora o valor de R$ 1.045. Quando o senhor continuar recebendo o benefício e voltarem às perícias do INSS e for constatada a continuação da sua incapacidade, a diferença será paga nos próximos meses dos benefícios. Professor Tiago, o que fazem as pessoas que deixam de contribuir para a Previdência Social? É o caso da Dona Maria das Dores em Ubajara, nunca teve carteira assinada, diz que há 25 anos deixou de contribuir para o sindicato, tem 58 anos de idade. Olhando para os 62 anos de idade, que permite, ou no caso 60 anos de idade, a mulher trabalhadora rural se aposentar. E agora, professor Tiago, qual é o caminho que deve ser adotado pela Dona Maria das Dores em Ubajara? Dona Maria, a gente sempre faz essa distinção aqui no Alerta Geral, nos caminhos da aposentadoria, que é realmente muito importante que você pague o sindicato, que você tenha lá a defesa dos seus direitos por essa entidade, né? Mas ela não vincula ao reconhecimento do INSS e também não é a única forma de você reconhecer o seu tempo de atividade rural. Então, se você não está contribuindo para o sindicato, mas tem outros comprovantes no seu nome, como a compra de insumos agrícolas, compra de ferramentas, recebimento de semente do governo, participação em programas de agricultura familiar, essas provas também podem ser utilizadas para a senhora poder se aposentar. Lembrando que a aposentadoria da agricultora, da Segurado Especial, ainda é aos 55 anos de idade. Então, se a senhora comprovar que trabalhou pelo menos 15 anos, já poderia, inclusive, pedir aposentadoria agora. E no caso da aposentadoria na zona rural com 60 anos de idade, é do homem, professor Tiago? Isso, Luzenor. Mulher aos 55 anos de idade, homem aos 60. A gente sai de Ubajara e vai a Tianguá, também na região da Ibiapaba. Ana Fátima sofre com graves problemas de saúde, tem 44 anos de idade, nunca contribuiu para a Previdência Social e quer saber se tem direito ao auxílio-doença. Dona Ana Fátima, só tem direito ao auxílio-doença quem contribuiu para a Previdência pelo menos durante 12 meses, que é o período de carência, ou então quando está isento de carência, quando acontece um acidente de qualquer natureza. Como a senhora nunca contribuiu, a senhora não teria direito ao auxílio-doença. Agora, se a senhora tiver uma doença muito grave, que se equipara a uma deficiência, um impedimento de longo prazo, a senhora poderia pedir um benefício assistencial à pessoa com deficiência, que é o chamado BPC, Benefício de Prestação Continuada, também chamado LOAS, porque é o benefício oriundo da Lei Orgânica da Assistência Social. Só que além da deficiência e o impedimento de longo prazo, vai ter que provar que a família se enquadra num tipo de renda que se chama de renda vulnerável ou de miserabilidade, que é aquela onde cada membro não ultrapassa o valor de 1/4 salário mínimo por pessoa. Como a abordagem é sobre o BPC, professor Tiago, chega uma dúvida de um ouvinte do Pedro Luiz, também em Tianguá, com o seguinte relato. Agradeço pela resposta dada para minha pergunta, mas surgiu uma outra dúvida. Sou viúva e minha esposa morreu por conta de um câncer. Ela nunca conseguiu o auxílio-doença, mas recebeu pelo LOAS por 4 meses. Eu era contribuinte na época em que ela faleceu. Por sermos casados,
Presta atenção, professor Tiago, na pergunta do Pedro Luiz. A minha contribuição faria com que ela pudesse ter recebido o auxílio? E se a resposta for sim, isso faz com que eu possa receber a pensão por morte? Pensão por morte, professor Tiago, de quem recebia LOAS. Explica bem direitinho. Pedro, a sua contribuição ela não é extensível à sua esposa. A contribuição é uma obrigação personalíssima, ou seja, daquela pessoa que exerceu a atividade e essa pessoa é que tem a obrigação de contribuir. E ela não se estende à mulher. A gente tem um caso que seria um pouco similar, que seriam daquelas pessoas que desenvolvem a atividade rural e tem uma prova em seu nome, mas aquela prova serve para o grupo familiar, para os filhos ou então para a esposa. Mas no caso da contribuição, o pagamento dela não se estende até sua esposa, então isso não faria com que ela teria qualidade de segurado, não daria direito ao auxílio-doença e não geraria o direito à sua pensão por morte. A não ser que você provasse que a sua mulher também seria uma contribuinte do INSS e o INSS teria concedido LOAS de forma errada, ou seja, teria concedido um benefício menos vantajoso para ela. Chega mais pergunta de beneficiários da Previdência Social nessa área do LOAS. Perguntas que chegam pelo nosso WhatsApp 085 99273 4353. Agora a dúvida é da Luciana na cidade do Crato. Sou servidora pública e tenho 2 crianças autistas e o mais velho e o mais novo recebe o BPC há 4 anos. Meu marido não trabalha para ficar em casa com os meus filhos. Gostaria de saber se posso pedir o BPC, que é o benefício de prestação continuada, para o meu filho mais velho. E se meu esposo pode contribuir com o valor mínimo no INSS sem prejudicar o BPC. 2 perguntas, professor Tiago. Dona Luciana, excelente a pergunta da senhora, é muito pertinente porque tem uma lei nova, que é a Lei 13982, que permitiu que quando eu recebesse um BPC em casa, seja de pessoa com deficiência ou idoso, eu tinha direito a excluir aquele cálculo do benefício para pedir um novo, ou seja, o primeiro benefício já em percepção, ele não é considerado para o cálculo do novo. Então, eu poderia receber esses 2 benefícios de pessoa com deficiência, sim. E o seu marido pode contribuir também, mas eu sugiro que ele contribua como segurado facultativo para que não seja considerado que ele é um segurado obrigatório e que, portanto, ele tem renda. Como facultativo, ele está dizendo que não tem renda, mas mesmo assim quer contribuir para a Previdência Social. Então, o valor desse salário de contribuição de segurado como facultativo não entraria no cálculo da renda do grupo familiar. Professor Tiago Robério Alves está na região metropolitana de Fortaleza e nos encaminhou a seguinte dúvida. Ele tem 55 anos de idade, trabalhou em 3 períodos distintos com carteira assinada, tem, segundo cálculos dele, 21 anos de contribuição para o INSS e atualmente trabalha criando vacas em um sítio desde 2016. O que falta para eu me aposentar? Pergunta do Rogério Alves. Rogério, vai faltar um período de carência, de tempo de contribuição que poderia ser pago através de uma regra de transição que exigia um período de pedágio seu, mas esse período de pedágio talvez fosse muito maior do que você esperar a idade mínima de 65 anos de idade. Agora, se esse seu período de carteira assinada também for em outras atividades rurais, já que o senhor trabalha hoje criando gado, né? Se antes sua carteira assinada era também como trabalhador rural, a sua aposentadoria pode ser postulada aos 60 anos de idade. Mas se a carteira assinada era como trabalhador urbano, não. Vai ter que esperar aos 65 anos ou pagar essa regra de transição em razão da emenda 103 da reforma da Previdência. Mas essa regra de transição exigiria que você trabalhasse aí mais 20 anos. Então é melhor você esperar a aposentadoria por idade. Professor Tiago, o Ayrton Senna está em Tianguá e tem uma dúvida sobre o auxílio-doença. Ele disse que sofreu um AVC e agora recebe cuidados da mãe. Ele disse que recebe o auxílio-doença, mas o benefício foi cancelado após o pai pedir a aposentadoria. Ele diz, não entendo por quê, pois ele, o meu pai e minha mãe estão separados e ele mora com outra família. O que deve ter acontecido? Tem uma relação a suspensão do benefício do Ayrton Senna com a concessão da aposentadoria do pai dele? Ayrton, realmente não tem nada a ver, não tem qualquer ligação entre a renda que seu pai recebe e o auxílio-doença, porque a gente tem uma avaliação de renda quando a pessoa recebe o benefício de prestação continuada, o BPC, porque ele tem uma limitação de renda pelo grupo familiar, mas o auxílio-doença é para quem contribuía para a Previdência e mostra sua qualidade de segurado, e ele não tem limitador de renda, então talvez a cessação do seu benefício não tenha ocorrido pela percepção da aposentadoria do seu pai. É bom que você busque saber através do site do meuinss.gov.br por que foi realmente cessado, até para que o senhor possa entrar com um recurso administrativo ou com uma ação judicial de restabelecimento do benefício. Pergunta que chega da região da Ibiapaba. O André quer saber por que
há 9 meses que ele deu entrada no pedido do LOAS e até o momento o INSS não deu respostas, professor Tiago? André, realmente não faz sentido, mas a gente sabe que a demora estava sendo presente em vários tipos de processos que começaram antes da pandemia. A gente sempre até tem relatado aqui no Alerta Geral que parece que o INSS estava tratando como 2 estoques diferentes. Os processos de dados entrados antes do home office, em que os servidores ficaram trabalhando em casa, e os processos que tiveram entrada depois que os servidores ficaram trabalhando em home office. Não faz sentido mesmo, mas a gente também tem uma boa notícia para dar para você aqui. É que a Justiça entende que depois de 45 dias que eu dei entrada no benefício, se o INSS não dá uma resposta, eu já estou autorizado a entrar com ação para pedir que o juiz se manifeste quanto a esse direito. E eu acrescento para o André e também para outros segurados da Previdência Social em todo o Brasil que a máquina burocrática do INSS está travando a liberação de benefícios. Hoje são pelo menos 2 milhões de pedidos de qualquer tipo de benefício em análise. Somente do BPC são mais de 500 mil solicitações em todo o Brasil. Nós vamos agora ao Piauí. A Laínia tem uma mensagem, ela nos encaminhou pelo nosso WhatsApp 085 99273 4353, a seguinte mensagem: eu recebi um auxílio doença e me cortaram em 2018, dei entrada por idade e até hoje não recebi, a causa está na justiça, tenho direito? Ela fala que quando deu entrada pela idade se refere à aposentadoria, professor Tiago. Lainha, a gente teria que saber quanto tempo você tem de contribuição, considerando esse período de auxílio-doença e também a sua idade mínima, né? Se você realmente já preencheu esse requisito de idade mínima e já tem um período de carência, que é aquele período mínimo de contribuição para fazer jus ao benefício, não tem por que o INSS negar o seu benefício ou não tem por que o juiz não conceder. Mas se você quiser mandar outra mensagem dando esses dados precisos aí do seu período de contribuição e da sua idade, fica à vontade para retornar a mensagem para a gente. Os ouvintes internautas João Batista e Maria Célia, que moram no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza, mandaram uma mensagem para o jornal Alerta Geral, não com dúvida ou pergunta na área da Previdência Social, mas para dizer, professor Tiago, que todos os dias estão ouvindo o jornal Alerta Geral. Então, ao João Batista e a Maria Célia, no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza, o nosso abraço. Também um abraço para o Francisco Lima, na zona rural da cidade de Granja, que nos acompanha pela FM Liberdade. Valmir, em Arantina, no estado de Minas Gerais. Dei entrada no pedido de aposentadoria no ano passado. O INSS avaliou o processo, solicitou documentos complementares e até agora nada. O Valmir diz que tem 37 ou 38 anos de contribuição. O que ele deve fazer, professor Tiago? Valmir, olha, se o INSS está demorando demais a analisar o seu benefício, a gente sempre dá essa solução, essa sugestão, que você já entre logo na via judicial, porque às vezes a demora do processo judicial pode ser bem menor do que esperar um processo administrativo, porque o INSS pode realmente solicitar diligências ou documentos e demorar demais nessa análise. Então, se você não quiser esperar, você pode entrar direto na justiça. Ou se quiser, porque já está esperando já há muito tempo no INSS, esperar realmente a resposta de lá, pode ligar para o 135, fazer uma denúncia na ouvidoria e reclamar dessa demora em excesso. Os mineiros, professor Tiago, gostam mesmo do jornal Alerta Geral. Vem também uma pergunta do Zé Lúcio, que está no interior de Minas Gerais. Ele diz: minha mulher tem 53 anos de idade e ela pode pagar e no futuro se aposentar pela idade? Perfeitamente, Zé Lúcio. Ela pode pagar e assim que ela tiver contribuído durante pelo menos 15 anos, ela pode solicitar a aposentadoria por idade. Professor Tiago, Luiz Ramos, em Viçosa do Ceará. Sou professor, tenho 59 anos de idade, sou agricultor e tenho mais 30 anos de contribuição. Recebo um benefício de auxílio-doença. O auxílio acaba em outubro. Quero saber se tem possibilidade de passar, de converter o benefício para aposentadoria ou eu tenho que parar de receber porque eu me aposento em julho de 2021. Tira a dúvida do Luiz Ramos, professor Tiago. Seu Luiz, realmente o INSS não vai analisar o seu pedido de aposentadoria se você estiver recebendo o auxílio-doença, porque os benefícios eles não são compatíveis, eles não são acumuláveis. Eu não posso receber auxílio-doença e aposentadoria ao mesmo tempo. Então você teria que parar de receber o auxílio-doença para poder pedir a aposentadoria. Agora também o que a gente abre de possibilidade para você é que você faça esse pedido judicial, essa conversão dessa aposentadoria, na verdade a concessão da aposentadoria, dizendo que você, assim que conceder a aposentadoria, renuncia ao auxílio-doença. Professor Tiago, Vinícius Queiroga em Iguatu.
Um amigo, narra ele, perdeu o pai. A viúva pediu a pensão, mas o INSS negou o benefício. Isso é possível, professor Tiago? É possível, Vinícius, porque quando a gente pede a pensão por morte, a gente tem que mostrar que o instituidor da pensão, aquela pessoa que veio ao óbito, ela realmente tinha qualidade de segurado, ou então que eu realmente tinha uma relação de união estável, se as pessoas não eram casadas no papel. Então eu vou ter que demonstrar esses dois fatores aí. Se algum desses fatores não está comprovado, então o INSS pode negar. E às vezes, professor Tiago, muita gente acha que, por exemplo, o BPC, benefício de prestação continuada, deixa a pensão para um dos cônjuges, quando na realidade o BPC não garante essa pensão. Não é isso, professor Tiago? Verdade, Luzenor. O BPC, ele é um benefício subsidiário. Se você não consegue ter direito a benefício da Previdência, pelo menos você tem direito ao BPC. Mas ele traz algumas restrições. Não gera 13º nem a pensão por morte. Você anota o nosso WhatsApp, que é o 085 99273 4353. Manda a mensagem. Quando você escrever o texto, diga em que cidade se encontra. Daqui a pouco eu volto com o professor Tiago com mais esclarecimentos para você na área da Previdência Social. Estamos de volta neste bate-papo com o professor Tiago Albuquerque. Agora a pergunta é da dona Raimunda em Granja. Gostaria de saber quanto tempo passa para receber o auxílio doença. Fiz perícia em outubro de 2019 e até agora nada me diga o que fazer. Será que tenho que fazer outra perícia? 1 ano, professor Tiago, de espera, de outubro de 2019, a gente já está olhando para outubro de 2020. Uma demora incompreensível, Luzenor. Realmente não existe justificativa para demorar mais que 45 dias, né? A lei diz que depois que eu entrego a documentação, de acordo com o artigo 41A, parágrafo 5º da Lei 8.213, o INSS não pode demorar mais de 45 dias para pagar o benefício. A senhora não teria que passar por outra perícia, a não ser que restasse nebulosa, ainda tivesse alguma dúvida sobre aquela perícia inicial que você fez. Mas o normal é que não precise de uma segunda perícia. Então, se o INSS está demorando demais a analisar o seu caso, a solução que a gente sugere à senhora é que já dê entrada numa ação judicial para concessão do benefício por incapacidade. SOS na comunicação previdenciária para a Célia em Horizonte, que nos mandou uma mensagem. Trabalhei de 2006 a 2008 em uma empresa e de lá para cá não contribuí mais para o INSS. Eu tenho como continuar a contribuir como individual no INSS de forma retroativa? A primeira pergunta da Célia e a resposta, professor Tiago. Célia, você não pode contribuir retroativamente como contribuinte individual só por querer, só se você provar que antes tinha realmente uma atividade. Se você provar que era empresária ou um profissional que a gente comumente chama de autônomo, pode recolher retroativo. Só que esse recolhimento retroativo só vai servir para tempo de contribuição, não serve para carência. E ela, a Célia, mandou para o professor Tiago também outra pergunta. Diz que está gestante e também não recebe Bolsa Família há mais de 1 ano, porque falaram que ela não se enquadra no sistema, nos critérios de concessão do benefício. Só temos um salário e R$200 da pensão da minha filha mais velha. Tenho direito ao benefício? Aí é um complicador, professor Tiago, porque nós nos remetemos à resposta à primeira pergunta da Célia em relação ao período de carência do INSS. Estou no caminho certo? Pois é, Luzenor, aqui ela faz uma pergunta já sobre o valor do Bolsa Família, né? E o Bolsa Família não teria ligação com esse período de contribuição aí. Até onde a lei estabelece, Célia, pode se enquadrar naquele sistema do CAD único, que é o sistema de cadastro único dos programas assistenciais do governo federal, as famílias que recebem até 3 salários mínimos. Então, pelo que você está narrando aí, essa renda não seria incompatível com a percepção do Bolsa Família. Professor Tiago, Cleidiane está em Acarape, terra da Universidade da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab. Meu pai é agricultor, completou 60 anos de idade em 2018, ou seja, hoje já está com 62 anos. Pediu a aposentadoria e o INSS negou o benefício. Queria saber o que posso fazer para ajudá-lo. Dona Cleidiane, quando o INSS nega o benefício por não reconhecer a qualidade do segurado especial, o agricultor, a gente sugere que você entre na justiça, porque a justiça tem uma liberdade de convencimento muito maior do que a administração pública, ao qual o INSS está ligado, porque o INSS está ligado à estrita legalidade e o Poder Judiciário tem um poder de convencimento maior. Agora, a senhora também, além de entrar na justiça e poder pedir a reversão desse indeferimento do INSS, a senhora tem a opção de daqui a 2 anos, quando ele completar 65 anos de idade, pedir um amparo ao idoso
idoso, chamado BPC, benefício de prestação continuada, a pessoa que é idosa, que tem 65 anos ou mais. Professor Tiago, vamos voltar a Minas Gerais. Eu disse que os mineiros gostam do jornal Alerta Geral. Agora a pergunta é da dona Carmen Paraopeba, no interior de Minas Gerais. Eu tenho 22 anos de contribuição e estou completando 60 anos de idade. Tenho possibilidade de me aposentar ainda neste ano? É possível, professor Tiago? Dê uma boa notícia, se está tão sorridente. Dona Carmen, olha só, se a senhora ainda está completando 60 anos de idade, esse ano, infelizmente, a senhora não vai poder se aposentar, porque a reforma da Previdência aumentou em 6 meses para cada ano o período para a pessoa se aposentar, a idade mínima da mulher. Então, ano passado era 60, esse ano são 60 anos e 6 meses. Então, não vai dar tempo a senhora completar 60 anos e 6 meses. Só que ano que vem, aumentam mais 6 meses, mas ano que vem a senhora vai ter 61 anos de idade, porque daqui a um ano a senhora completa essa idade mínima, então ano que vem a senhora vai poder se aposentar. Dona Carmen, a informação do professor Tiago é segura e a senhora pode confiar. Quando ele começou a mostrar um sorriso aqui, que eu imaginei que desse uma resposta para dizer o seguinte: Dona Carmen, pode correr para o INSS, eu já estava pensando na sua aposentadoria e principalmente no pão de queijo que a senhora ia mandar para a gente aqui no Alerta Geral. Mas a gente vai adiar esse pão de queijo, vai ficar esperando aqui, Dona Carmen. Consuelo em Acopiara, convivi com uma pessoa por 17 anos e tenho um filho dessa relação. Eu quero saber, professor Tiago, se quando meu filho completar 21 anos, eu vou deixar de receber a pensão ou a pensão vai ser cortada. Dona Consuelo, se a senhora está se referindo à pensão alimentícia, ela não teria uma idade. Na verdade, o Código Civil fala que essa pensão ela é devida até os 18 anos, mas ao mesmo tempo ela fala que ela pode ser pedida ao mesmo tempo. A qualquer tempo. Tanto é que o Superior Tribunal de Justiça diz que o fato do filho completar 18 anos não enseja necessariamente o corte, ou seja, a suspensão da pensão alimentícia. Então ela pode ser estendida por mais alguns anos sim, desde que você comprove a necessidade daquela criança. Agora, se você está falando de pensão por morte, sim, quando ele completa 21 anos de idade, a pensão por morte é cessada, salvo se ele for um maior inválido, que aí a pensão pode durar até quando perdurar a invalidez dele. Vamos à região norte do Ceará, em Uruó, que está o Antônio. Meu pai recebe uma pensão, ele é agricultor e agora completa 60 anos de idade, ou já completou. Ele pode pedir aposentadoria por idade? Agora o Luzenor vai ver o sorriso do meu rosto, porque como ele é agricultor e o pai dele já tem 60 anos de idade, sim, ele já pode fazer o requerimento do INSS, pedir a aposentadoria, e quando a gente for passar um dia lá em Camucinha, ali pela praia, onde eu tenho alguns negócios para resolver, eu vou passar em Uruoca aí para visitar o seu pai, tomar um café com ele e comemorar a aposentadoria. Professor Tiago, quer dizer, só para completar a resposta, a boa notícia para o seu Antônio é que não há incompatibilidade entre a pensão que ele recebe e a aposentadoria. De forma nenhuma, Luzenor, são dois fatos geradores distintos. Uma pensão, ela é dada quando a pessoa deixa de destinar a renda porque ela veio a óbito, e aquela renda que está faltando deve ser substituída pela pensão. E outro fato gerador é a idade mínima, a idade avançada que o agricultor completa, aos 60 anos o homem, que ele vai ter direito à aposentadoria dele. Então ele pode receber a pensão e a aposentadoria ao mesmo tempo. Professor Tiago, Valberto está em Baturité nos aguardando uma resposta à pergunta que ele nos encaminhou, dizendo que tem 11 anos de serviço prestado ao município. Eu também trabalho na agricultura, relata o Valberto, tenho direito a me aposentar? Quais são minhas provas para eu me aposentar? Como devo proceder? Ele, quando pergunta sobre provas, certamente em relação à atividade agrícola. Perfeitamente, Luzenor. E referente a um benefício que a gente não está falando há muito tempo aqui, porque não estava vindo perguntas dessa jaez, dessa natureza aí, né? Que é o benefício da aposentadoria híbrida ou mista, aposentadoria por idade, onde eu vou somar o tempo rural com o tempo urbano para dar aquela carência mínima de 15 anos. As provas que você pode utilizar são quaisquer provas que mostram a sua relação de trabalho na agricultura. São sementes recebidas pelo governo, participação em programas de agricultura, beneficiamento de empréstimos rurais, contrato de comodato com o dono da terra, qualquer dessas provas que mostram que você trabalha na agricultura, ou até as provas de documentos públicos onde você declarou que você era um agricultor. Então, somando um período de atividade rural com esses 11 anos aí de atividade urbana, contanto que dê no mínimo 15 anos, o senhor pode pedir aposentadoria sim. Só que essa aposentadoria híbrida ou mista, ela só vai dar direito quando você completar a idade mínima de 65 anos. Professor Tiago, Eliane Silva ou LN Silva em Novo Oriente. Gostaria de saber por que meu filho não teve o auxílio emergencial. Ele está no CadÚnico, não tira o Bolsa Família e a mensagem que recebe é que ele não pode
receber o auxílio, mas ele continua tirando o valor do Bolsa Família. Me dê uma recomendação. Dona Eliane, a gente lembra também que só pode pedir o benefício do auxílio emergencial quem tem mais de 18 anos. Se o seu filho tiver menos de 18 anos, muito provavelmente é por isso que está dando essa incompatibilidade. Rafael, em Tianguá, sofri um acidente, quebrei o fêmur em 2 lugares e estou encostado pelo INSS. Eu não tenho condição de trabalhar no momento, a minha perna dói, fica inchada. Eu perdi as forças e queria saber se tem como dar entrada na aposentadoria. Quero saber se tem como eu conseguir um auxílio doença definitivo. Ou seja, professor Tiago, o Rafael quer um auxílio doença, mas ao mesmo tempo já sonha com a aposentadoria antecipada. É possível? Rafael, vai depender realmente do tipo de lesão que vai deixar aí para essa fratura que você teve. Se essa lesão se consolidar e realmente deixar com você com muita dificuldade de deambulação, de andar, de ficar em posição ortostática, coisas do tipo, aí sim o senhor pode alegar que não tem mais condição de exercer a sua atividade. Agora, se a consolidação da lesão apenas implicar numa redução da capacidade laborativa, o senhor não teria direito à aposentadoria por invalidez, que é o que você está chamando de auxílio doença definitivo, mas poderia pedir um benefício de auxílio acidente, que é o benefício para quem teve uma lesão consolidada decorrente de um acidente e teve uma redução da capacidade laborativa. Também nessa área da concessão de auxílio doença tem uma dúvida da Tereza em Jijoca de Jericoacoara. Tenho uma grave doença nas pernas ou deficiência. Eu não tenho condições de trabalhar. Tenho todos os atestados, mas meu benefício não foi liberado ainda. O que devo fazer? Dona Tereza, se a senhora pedir um benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência, o INSS realmente está fazendo a análise dessa documentação da deficiência aí de forma distante, de forma remota, né? Diferentemente do auxílio-doença, onde basta você anexar o atestado que cumpra aqueles requisitos formais e é antecipado o valor de salário mínimo, o benefício de amparo à pessoa com deficiência, ele tem sim uma análise mais criteriosa e aí a perícia médica pode solicitar mais alguma informação para formar a convicção de que realmente a senhora se enquadra nos critérios de deficiência e impedimento de longo prazo do LOAS. Se o INSS demorar mais de 45 dias para analisar, a senhora tem a opção da via judicial para pedir que o juiz se manifeste logo sobre o seu direito. A nossa internauta Nazaré, em Fortaleza, diz que é costureira, professor Tiago, trabalha como autônoma, diz que é curadora de um irmão que tem problemas mentais e ela quer saber se pode contribuir para o INSS. Mas claro que pode, né, professor Tiago? Pode, Luzenor, mas ela faz uma pergunta aqui que é realmente pertinente, porque a contribuição, se for feita como segurado obrigatório, pode levar o INSS à ideia de que você tem uma remuneração como segurado obrigatório e aí pode ter um problema depois no cálculo da renda familiar. Então a sugestão que a gente faz para a senhora é que faça a contribuição como segurada facultativa, porque o valor desse salário de contribuição de segurado facultativo não entra para o cálculo da renda do grupo familiar. Ainda mais esclarecedora, dona Nazaré, a resposta do professor Tiago. Tem mais um intervalo, o tempo voou. Já já a gente volta com mais informações na área da Previdência Social para você. O Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria está de volta aqui com o professor Tiago, que tem uma resposta para um ouvinte em Camusim, uma terra que ele gosta muito. A Maria diz, professor Tiago, que uma sobrinha recebeu a primeira parcela do auxílio emergencial, quando foi receber a segunda não estava na conta dela. Era como se alguém já tivesse tirado o dinheiro. E na Caixa Econômica Federal fala que ela recebeu o dinheiro, mas ela não tirou, diz a dona Maria. Já a terceira parcela recebeu. Queria saber o que podemos fazer para conseguir a segunda parcela do benefício. Que confusão, professor Tiago. Será que alguém recebeu no lugar da sobrinha da dona Maria de Camusim? Confusão mesmo, Luzenor. Parece que alguém aí se locupletou, se aproveitou realmente do valor que estava disponível na conta da sobrinha dela. É possível. Infelizmente, nessa era digital, ela traz coisas positivas, mas também traz muita gente se aproveitando aí das tecnologias para poder surrupiar, se apropriar de coisas que não lhes pertencem. Então, é possível, sim. Se no extrato está demonstrando que a senhora, que caiu o dinheiro na conta da sua sobrinha, mas alguém retirou, alguém pode realmente ter promovido alguma ação para poder fazer esse saque em nome dela. Agora, o que a senhora pode fazer é uma denúncia na Polícia Civil, registrar um boletim de ocorrência para que seja feita uma investigação para saber se alguém sacou esse dinheiro. Você tem um WhatsApp à disposição para mandar a sua mensagem, é o 085 99273 4353. Rita, em Fortaleza. Meus pais eram casados e se separaram. A minha mãe deu entrada na aposentadoria e não conseguiu está recebendo um benefício que não tem direito ao 13º salário. Meu pai ficou muito doente e veio morar com minha mãe. Ele faleceu. Ele era aposentado por invalidez. A pergunta da Rita, professor. A minha mãe
tem direito a receber a pensão? Dona Rita, esses casos aí são bem delicados, porque se ela alegou em algum momento que não morava com seu pai, ou seu pai alegou que não morava com ela, então ele deu uma informação no INSS que existia uma separação de fato. Se ele realmente voltou a morar com ela, é possível que você alegue que essa separação de fato foi só durante o período e eles voltaram a morar junto realmente. Aí você vai ter que provar através de documentação de que houve o retorno e ela pode pedir o cancelamento do benefício de prestação continuada, do LOAS dela, que é esse benefício que não gera 13º, e pedir a pensão. Mas por que é um caso bem delicado? Porque o INSS pode entender, pode suspeitar que nunca houve a separação de fato e que eles sempre moraram juntos e entender que o benefício não era devido a ela, porque já existia a aposentadoria de seu pai. Então é um caso muito delicado que a gente sugere que você procure um especialista para poder lhe ajudar nesse caso. Professor Tiago, outra pergunta também sobre pensão, agora do Antônio Francisco, que está em Barroquinha. Eu tenho uma pensão que foi deixada pelo meu avô. Minha procuradora era minha mãe, que veio a óbito, e toda a documentação está no nome dela. Tenho 37 anos de idade. Quero saber se tenho direito realmente a permanecer com a pensão e como faço para requerer o benefício para o meu nome. Seu Antônio, olha, até onde a gente conhece, não existe pensão deixada de avô para o neto, salvo se houve uma decisão judicial dizendo que esse avô ele tinha uma relação socioafetiva onde tratava o neto como se filho fosse, ou então tinha a guarda desse neto, mas até onde a gente sabe, pensão não existe deixada de avô para o neto. Nivaldo, em Pernambuco. Falo em nome do meu sobrinho Manuel Epitácio. Ele é surdo e mudo. Tem 52 anos de idade, trabalhou 26 anos como trabalhador rural e ficou desempregado em 2012. Será que posso pedir a aposentadoria do meu sobrinho? Porque já pedi e o benefício foi negado. O que devo fazer? Nivaldo, para essas pessoas que têm uma deficiência, mas não são consideradas incapazes de trabalhar, a gente sugere que você peça, então, um benefício assistencial à pessoa com deficiência. Porque nesse BPC, no amparo à pessoa com deficiência, eu não tenho que provar que há uma incapacidade para o trabalho. Basta eu comprovar que há um impedimento de longo prazo e, muito provavelmente, a condição dele não vai fazer com que ele volte a falar ou a ouvir. Então, é provado o impedimento de longo prazo e as barreiras sociais que esse impedimento pode trazer. Se não deu certo a aposentadoria por invalidez, tente o BPC, a pessoa com deficiência, para ele. E aí me vem uma curiosidade com a sua resposta, professor Tiago. No caso do sobrinho do Nivaldo, ele como surdo e mudo, ou a pergunta mais ampla, o INSS tem conseguido muitos benefícios de prestação continuada, o BPC, para pessoas que são mudas ou surdas? Sim, Luzenor, porque é uma espécie de deficiência reconhecida pela medicina. E aí eu tenho uma deficiência, inclusive, em dois sensores da pessoa, né? Tanto na audição quanto na fala. Então é bem possível caracterizar e conceder o benefício. Professor Tiago, qual é o cálculo, a resposta para a dona Terezinha Santos, que está em Barbalha, na região metropolitana do Cariri, ouvindo a FM 106.5, com 19 anos de contribuição e 57 anos de idade, e quer saber se já pode pedir a aposentadoria. Dona Terezinha vai ter que esperar um pouquinho mais, porque você tem um tempo mínimo de contribuição, que é a carência, que é já de mais de 15 anos de contribuição, mas não tem a idade mínima. Então, quando a senhora completar 62 anos de idade, é que a senhora vai poder se aposentar. Ivanildo, em Russas, eu trabalhei em uma empresa de carteira assinada por 1 ano. A empresa fez um contrato comigo de 1 ano e depois desse período deram baixa. Depois continuei trabalhando avulso por 9 meses. Quando começou a pandemia, em março deste ano, eu não trabalhei e depois não voltei por causa do material de saúde. Eu não dei satisfação à empresa, saí por conta própria. Queria saber se eu tenho direito a receber alguma coisa. Tem, professor Tiago? Vai ter direito. Abandonou, ignorou o trabalho? Pois é, Luzenor, o fato dele ter abandonado gera uma demissão por justa causa. Então ele não vai ter direito à multa de FGTS e outras verbas rescisórias aí. Mas ele vai ter direito ao saldo de salário, saldo de férias, saldo de 13º. Professor Tiago, Paula, em Pacajus, é professora da rede pública, onde o fundo de previdência é o fundo próprio de previdência social. Tem 29 anos de contribuição e 45 anos de idade. Com esse tempo de contribuição e idade, já dá para sonhar com a aposentadoria? Se a dona Paula for professora, exercer atividade de magistério, ela já tinha mais de 25 anos na época da reforma da Previdência, no dia 13 de novembro de 2019, então ela já tem direito adquirido à aposentadoria como professora. Mais uma dúvida agora da Clarice, que está em Apuiarés. Quando posso dar entrada no meu salário maternidade?
pago o sindicato há 6 meses e tenho todos os documentos que provam que sou agricultora. Estou com 8 meses de gravidez. Dona Clarice, a senhora vai ter que trabalhar, comprovar que trabalhou pelo menos 10 meses antes de requerer o salário maternidade. Se o sindicato está pago só há 6 meses, não se preocupa, porque você pode utilizar outras provas. Você pode utilizar provas, inclusive, do seu grupo familiar, do seu pai, da sua mãe, de algum irmão. E utilizando essa prova que você trabalha há pelo menos 10 meses na hora que for requerer o salário maternidade, pode sim ter direito ao benefício. Olá, escuto vocês todos os dias e não perco só o programa. A mensagem é da Graça, que está em General Sampaio, e deixou também uma mensagem para o professor Tiago Albuquerque. Uma filha tem 1 ano e 8 meses e está querendo fazer o auxílio maternidade, mas como ela é mãe solteira, ela recebe R$ 1.200 do auxílio emergencial. Caso ela faça o pedido do auxílio maternidade, ela perde o auxílio emergencial, ela é agricultora. Ou seja, professor Tiago, pela narração aqui, pela narrativa, ela está com um filho de 1 ano e 8 meses e quer saber sobre o salário maternidade. Dona Graça, vamos fazer um planejamento previdenciário para ela ter direito a ambos os benefícios, tá? O salário maternidade, ele só prescreve as parcelas dele até 5 anos depois do fato gerador, ou seja, depois que a criança nasceu. Então, como você tem até 5 anos para requerer o salário maternidade, no caso a sua filha, recebe o auxílio emergencial primeiro, quando terminar a última parcela, faz o requerimento do salário maternidade, que aí não vai ter incompatibilidade, vai poder receber o auxílio emergencial primeiro, depois o salário maternidade e recebe os dois. Professor Tiago, General Sampaio, Apuiarés, todo mundo ligado ali na Caxitoré FM 91 em Pentecoste. E disse General Sampaio, chega mais uma dúvida. A Francisca Pereira, ou Dona Francisca Pereira, disse que é agricultora aposentada, o marido morreu e ela quer saber se tem direito à pensão pela morte do marido. Dona Francisca, se o seu marido também era agricultor ou já estava aposentado, sim, essa aposentadoria que ele já recebia gera uma pensão por morte para a senhora. Se ele não era aposentado ainda, mas a senhora consegue comprovar que ele desenvolvia atividade rural, independente do número mínimo de meses, se ele estava desenvolvendo atividade agrícola anterior ao óbito dele, sim, a senhora também prova que ele tinha qualidade de segurado e também vai ter direito à pensão por morte. Dona Antônia Aparecida, em Senador Pompeu, pedi o benefício do meu filho, que é autista, desde o dia 4 de novembro do ano passado, professor Tiago. Já olhei no aplicativo, diz a dona Antônia Aparecida, e lá está dizendo: desfazendo transferência indevida, atribuindo o responsável anterior. Queria saber o que é que significa isso. E eu também, dona Antônia, porque aqui é retrato da burocracia do NOC e o INSS, dá para muitas vezes dificultar a concessão do benefício previdenciário. Mas a senhora fez uma pergunta e quem entende da lei é o professor Tiago, que vai responder agora a sua dúvida. Pois é, dona Antônia, não dá para entender porque demora tanto, né? E essa demora aí, muito provavelmente, foi criada pela fila nacional que o INSS criou através da análise virtual. Essa transferência indevida aí e devolução ao responsável anterior significa que houve uma pessoa que estava analisando seu benefício, passou para outra e essa outra está devolvendo para a pessoa que estava primeiro analisando. Nesses casos de demora excessiva, a gente recomenda que a senhora procure a Defensoria Pública ou um advogado privado e já dê entrada na ação, que muito provavelmente deve ter uma resposta mais rápida que o INSS e ainda deve determinar o pagamento desde quando a senhora der entrada, se demonstrado que realmente já tinha preenchido os requisitos. O nosso ouvinte Francisco, em Russas, professor Tiago, está na expectativa de uma boa resposta. Ele diz que a esposa saiu da empresa, deu baixa na carteira em dezembro, ela engravidou em janeiro. Ela está assegurada há 1 ano e gostaria de saber se pode pedir o salário maternidade. É isso mesmo, professor? Agora sim, o professor Tiago está sorridente. E essa resposta, Francisco, é boa para você e para sua esposa? Luzeno, eu estou sorridente aqui porque existem 2 situações, onde ela vai ter direito e o próprio INSS reconhece, e outra que o INSS não reconhece, mas a justiça determina também o pagamento. Se ela foi demitida, o INSS diz que ela tem direito sim a receber o valor, se ela foi demitida com justa causa, o INSS diz que ela tem direito sim a receber o benefício. Se ela foi demitida sem justa causa ou ela pediu para sair, o INSS vai negar o benefício dela, dizendo que a responsabilidade de pagar era da empresa, porque ela tem direito a uma estabilidade durante o período que ela estava grávida e até 150 dias após o parto. Só que apesar do INSS dizer que ela não tem direito, nos casos de demissão sem justa causa ou quando ela pede para sair, o judiciário também reconhece que a obrigação de pagar é do INSS, porque na verdade a empresa apenas antecipa o pagamento, porque depois ela se ressarce perante a Previdência. Então, em qualquer uma dessas 3 situações, a senhora, sua esposa, vai ter direito ao salário maternidade, sim.
Aí me vem outra provocação, professor Tiago, porque eu lembrei aqui que você sempre disse para os nossos ouvintes internautas que quando você perde o emprego, você fica segurado por determinado tempo. E nesse caso, da esposa do Francisco, em Russas, que pediu, que vamos colocar aqui, que ela pediu a demissão, ou nessa situação que as mulheres pedem demissão e engravidam logo depois, elas também não têm esse período de cobertura para ter a proteção do salário maternidade? Também tem sim, Luzenor, e esse período é de 13 meses e 15 dias. Então, se o fato gerador da maternidade ocorreu em até 28 dias antes de chegar esse período de 13 meses e 15 dias, ela também tem direito ao salário maternidade. E se ela foi demitida, ela também, independente de ser com ou sem justa causa, esse período vai até, na verdade, 25 meses e 15 dias. Então, ela estaria dentro do período de graça e poderia pedir o benefício. Professor Tiago, a Aninha de Sobral é agente comunitária de saúde, tem 55 anos de idade e 29 anos de contribuição. E quer saber se pedir a aposentadoria em 2021 vai perder alguma parte do benefício? Dona Aninha, a senhora vai poder sim perder uma parte do benefício porque estaria se aposentando numa regra de transição de aposentadoria por tempo de contribuição, né, que são as regras que estão postas lá na emenda 103. Então pode pedir porque vai haver a incidência também do fator previdenciário. Professor Tiago, pergunta do André em Aracati. Minha mãe trabalha no Serviço Público Federal desde 1981. Hoje tem 70 anos de idade. Quando ela pedir a aposentadoria, tem direito à integralidade e à paridade? Já perdeu muito dinheiro aí, professor Tiago? Já perdeu muito dinheiro, já podia estar aposentada, já tem aí uma perda patrimonial grande, mas ainda há tempo, né? Antes tarde de que de noite, como diz o ditado, né, Luzenor? Ela pode pedir o benefício sim, mas a gente tem decisões judiciais entendendo que algumas pessoas só vão ter direito a essa integralidade e paridade quando se aposentaram antes de 2003 e outras decisões que dizem que basta ter entrado no serviço público antes de 2003, que foi a época que foi editada a emenda constitucional 41, que findou com essa integralidade e paridade. Vicente Alves, em Fortaleza, tem 60 anos de idade e 16 anos de contribuição. E faz 20 anos que não trabalho de carteira assinada. E ele pergunta, o que eu devo fazer? O dever de casa já foi feito, né, professor Tiago? Já, Luzenor, já contribuiu o período mínimo, que é 15 anos, já tem 16 anos de contribuição, então basta esperar a idade mínima agora de 65 anos de idade. Mas a gente também recomenda que você pague pelo menos uma vez por ano para manter essa qualidade de segurado, que ela é mantida durante 13 meses e 15 dias quando você contribui pelo menos uma vez. Vamos voltar ao interior do Ceará. Em Novo Oriente está Nilsa, tenho 3 filhos e o meu marido. Eu só tiro R$600 do auxílio e nunca veio do meu esposo. Ele é no meu cadastro. E o que devo fazer? Pergunta a Nilsa, professor. Dona Nilsa, a senhora tem que fazer com que ele primeiro exerça o direito dele, que ele faça o requerimento do auxílio emergencial. Se ele fez o requerimento e foi negado, aí teria que analisar por quê, se ele tem algum vínculo empregatício formal no nome dele ou alguma coisa do tipo. Mas se ele não requereu, a senhora não pode receber pelos dois. A senhora tem que pedir que ele faça o requerimento dele. Temos mais um intervalo, você fica sentado, fica sentada e anote o número do WhatsApp do Alerta Geral, é o 085-99273-4353. Mande a sua mensagem e registre aí, ao escrever o texto, em que cidade você se encontra. E aqui você tem a informação, o esclarecimento que você mais precisa. Daqui a pouco a gente volta no último bloco do Alerta Geral. Estamos de volta com o Jornal Alerta Geral, nesta última etapa da nossa edição do especial sobre os caminhos da aposentadoria. José Pereira, em Horizonte, tenho 25 anos de contribuição e 49 anos de idade. Faltam quantos anos para eu me aposentar? 49 anos de idade é um menino, professor Tiago. Tem uma caminhada ainda muito longa pela frente. É quase tão jovem quanto o João Vitor que está aqui, que é meu enteado mais novo, né? Tô brincando, porque o João Vitor ainda vai fazer 18 anos, mas realmente você tá muito novo ainda, seu José Pereira. Tá faltando uma longa caminhada ainda para poder se aposentar, porque qualquer regra de transição que encaixasse o senhor para poder se aposentar por um período que não precisasse da idade, vai levar mais tempo do que você esperar a idade mínima, porque a regra de transição para você exigiria que você trabalhasse ainda mais 21 anos, então você teria já 70 anos de idade. Então é melhor esperar completar 65 anos, que aí o senhor vai poder pedir aposentadoria. Uma pergunta sobre o auxílio emergencial é da Erilânia, em Tianguá.
Quem está com auxílio emergencial em avaliação ainda pode receber? Porque eu tirei só a primeira parcela em abril. Queria saber se é preciso eu ir na Caixa Econômica Federal para tirar as outras parcelas. Eu não recebi porque no meu cadastro aparece indício de desconformidade e eu não sei o que isso significa. Erilânia, isso pode significar que houve alguma constatação de inconsistência entre os dados que você informou e aquele que o Ministério da Cidadania averigou através da DataPrev. Então, pode ser que você realmente tenha que dar alguma explicação maior, mas isso não é na Caixa Econômica. A senhora pode tirar alguma dúvida pelo telefone do 121, que é o telefone direto do Ministério da Cidadania. Desconformidade, professor Tiago, pode significar que a Erilânia ou outra pessoa que esteja na mesma situação esteja com carteira assinada ou receba benefício previdenciário ou tenha uma renda dentro do grupo familiar acima da exigência para a concessão do auxílio emergencial. Francisco, também em Tianguá, eu quero saber se eu tenho direito ao auxílio, pois eu tenho doença no corpo e não consigo trabalhar. Vivo com a ajuda da minha mãe, sou casado, tenho 3 filhos, sou agricultor, tenho 42 anos de idade. O que devo fazer? Seu Francisco, se o senhor é agricultor e tem como comprovar esse seu tempo de atividade rural, sim, o senhor tem qualidade de segurado. Agora, além da qualidade de segurado, vai ter que demonstrar que realmente essa doença torna você incapaz para a atividade rural. Porque a gente também sempre lembra aqui nos caminhos da aposentadoria que o benefício de incapacidade é gerado para quem tem uma doença que torna você incapaz, uma doença incapacitante. Então, não basta ter a doença, tem que mostrar que realmente há um nexo entre a incapacidade e a profissão que você tem. O Francisco, em Santa Quitéria, diz que sofreu um acidente, solicitou a antecipação do auxílio-doença no dia 5 de junho. E ele fala ainda, professor, recebi resposta que tinha sido indeferido por causa do atestado. Recorri no dia 25 de junho e no dia 26 de julho, um mês depois, recebi uma resposta que tinha sido concedido. Solicitei a prorrogação no dia 28 de julho e foi concedida no dia 6 de setembro. Eu pergunto... A dúvida do Francisco, os 45 dias que fiquei sem eu receber, ou seja, do dia 25 de junho para trás, eu tenho direito de receber o benefício, professor Tiago? Seu Francisco, se você realmente deu o atestado e nesse momento o INSS está fazendo a perícia através apenas do atestado, na verdade está validando aquela informação do médico particular, sim, o senhor pode ter direito. Do mesmo modo que você já entrou com recurso para pedir a reconsideração daquele tempo, o senhor pode entrar com recurso também para pedir o pagamento desses 45 dias. Zacarias, em Maracanaú, eu sou viúvo e sou aposentado, vivo com uma companheira, mas não somos casados. Gostaria de saber se ela teria direito ao meu benefício quando eu falecer. Ela é cadastrada como minha dependente no meu plano funeral e no posto de saúde. O que eu tenho que fazer para a minha companheira receber a pensão? Seu Zacarias, você já está no caminho certo porque você já está formalizando que vocês têm uma relação de união estável. Já colocou no plano funerário, já colocou no plano de saúde, ali no PSF. Agora vá construindo mais provas ainda. Inclusive, se você quiser, vá lá no cartório e faça uma declaração de união estável que fica mais garantida ainda o reconhecimento dela como companheira. E aí, se Deus quiser, o senhor vai viver mais ainda 120 anos. Quando o senhor vier a óbito, ela vai ter o direito à sua aposentadoria. A sua pensão não, porque a pensão é personalíssima e só era para o senhor, mas a sua aposentadoria vai ser transformada numa pensão por morte para ela. Professor Tiago, Adriele está em Recife. Quer saber se só vai se aposentar quando completar os 62 anos de idade, porque hoje ela já tem 30 anos de carteira assinada e 58 anos de idade. Sorriso, professor Tiago. Sorriso já é indicativo que tem notícia muito boa aqui para sua mãe, viu, Adriele? Porque se ela já tem mais de 30 anos de carteira assinada, se ela comprovar que já tinha esses 30 anos até o dia 12 de novembro de 2019, ela já tem direito a adquirir a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, como o Luzenor costuma dizer, é pedir o benefício, chamar a gente pro café, ou como você é de Recife, chamar a gente para comer aquele bolo de rolo famoso aí da cidade. Ou então, professor Tiago, para se divertir no frevo ou com frevo. Quando passar a pandemia, se Deus quiser, Luzenor. Rosa, em Jaguaruana, eu dei entrada no salário maternidade, o INSS negou o pedido e eu recorri à justiça. Com isso, consegui o direito de receber. Tem como o INSS negar outra vez? Ele pode negar se você fizer um novo pedido ou então se você passar por uma perícia de revisão e for constatado que você não está mais incapaz. É possível sim, mas a gente sempre recomenda, vá juntando a documentação médica aí, tudo que você tiver, relatório, guia de internação, receituário de medicamento, para ajudar o médico do INSS a entender que a senhora realmente está incapaz se ainda continuar.
O Jerônimo, em Fortaleza, recebeu 2 parcelas do auxílio emergencial no valor de R$600. E ele quer saber se vai continuar recebendo esse mesmo valor. Sim, seu Jerônimo, se não houver qualquer inconsistência no seu cadastro, nas informações que você deu, com o que a lei diz que é permitido, então é para continuar recebendo sim. Agora, para esclarecer a você, ouvinte internauta, trabalhador informal ou desempregado, o auxílio emergencial prorrogado por mais 4 meses, setembro, outubro, novembro e dezembro, terá um valor estabelecido pelo governo federal em R$300. Claro, se o Congresso Nacional decidir aumentar esse valor e o presidente Jair Bolsonaro sancionar a decisão do Congresso Nacional, aí sim o auxílio emergencial poderá ser acima dos R$300 estabelecidos na mensagem encaminhada pelo Ministério da Economia ao Congresso Nacional. Francisca em Pentecoste. Meu marido está com 1 ano de análise no INSS para receber um auxílio doença. O que eu faço? Por que fica só em análise? É essa demora da burocracia do INSS que maltrata tanto os segurados da Previdência Social. Maltrata e é incompreensível, Francisca. Você pode fazer uma denúncia no telefone 135 na ouvidoria ou então já recorrer à justiça porque tem mais de 45 dias e o juiz aceita esse pedido para ele decidir se ele tem direito ou não. Professor Tiago, a Elisângela está em Aracoiaba e quer saber se quem sofre aneurisma ou AVC pode pedir a aposentadoria? Elisângela, pelo simples acontecimento do AVC, você não pode pedir. Mas se o AVC deixou sequelas que impedem você de trabalhar, sim, você pode pedir o benefício por incapacidade. Gilberto, em Fortaleza. Comecei a contribuir em março de 1985. Pago meu INSS como autônomo, mas sobre um salário mínimo. Já estou com 35 anos e 6 meses de contribuição. Vou completar 58 anos de idade em novembro deste ano. Gostaria de saber se posso dar entrada na minha aposentadoria pela regra de transição de 50%. 35 anos de contribuição, 58 anos de idade. Gilberto, olha, você andou lendo e estudando a legislação previdenciária de forma corretíssima. Como você já tinha mais de 33 anos de contribuição na época da emenda constitucional 103, a sua regra de transição vai exigir apenas o pedágio, que é de 50% do tempo que faltava na época da emenda para você completar os 35 anos. Então essa será sim a regra aplicável a você. José, em Umirim, sou aposentado por invalidez e sofro com esquizofrenia. O INSS impede de fazer vestibular. Não impede, né, professor? Isso é uma pergunta, ao invés de uma afirmativa, ele quer saber. O INSS me impede de fazer vestibular? De forma nenhuma, não há qualquer vinculação entre o seu direito de acesso à educação ao benefício previdenciário. Não há qualquer impedimento, não. José Alves, no Rio de Janeiro, tem 61 anos de idade, 6 meses... 61 anos e 6 meses de idade e 35 anos de contribuição. Ele pode pedir a aposentadoria, professor Tiago? Se você já tinha esses 35 anos até o dia 12 de novembro de 2019, já tem direito adquirido e pode pedir a aposentadoria. Se só completou os 35 anos agora, vai ter que cumprir uma regra de transição com 50% do pedágio do tempo que faltava na época da reforma da Previdência para completar esses 35 anos. Mário, em Catanduvas, no Paraná, tem 55 anos de idade e mais de 30 anos de carteira assinada. Há mais de 10 anos estou aposentado por invalidez, porém minha carteira permanece assinada. Posso perder meu benefício? Pergunta, professor Tiago, que tem uma resposta bem interessante para muita gente que se enquadra nesse mesmo perfil do Mário. Com carteira assinada, aposentado por invalidez, tem algum problema? Não tem problema, porque o benefício para quem está aposentado por invalidez, a carteira, o contrato de trabalho, continua suspenso de forma indefinida, né? Há algumas decisões judiciais que entendem que o benefício se tornou permanente, mas para o INSS ele continua com o contrato de trabalho suspenso. O senhor pode ter algum risco de perder o benefício? Pode, se passar por alguma perícia e a perícia disser que não há mais invalidez. Agora, se o senhor tiver já 55 anos de idade e mais de 15 anos de percepção de benefício por incapacidade, não pode ser convocado mais para perícia. Professor Tiago, na hora que eu estava me empolgando, lendo as mensagens que chegam aqui no nosso WhatsApp 085 99273 4353, a gente recebe aquela pancadinha da Lucinha Barbosa. Olha aí, a pancadinha, professor Tiago. Acabou. Muitas outras perguntas ficaram sem resposta, mas estão agendadas aqui, porque o professor Tiago, aqui no Alerta Geral, você vai ter em breve resposta à sua dúvida na área da Previdência Social. Professor Tiago Albuquerque, a você o nosso obrigado, um bom dia, um bom final de semana. Obrigado, grande abraço a todos os nossos ouvintes.